Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do Mentalidade de Atleta, módulo 1, módulo Despertar. Aqui a gente vai despertar para uma nova atitude. A vitória como rotina. A vitória é o grande produto da indústria do futebol. Os times precisam da vitória para crescer. A televisão divulga a vitória porque as pessoas amam quem vence. E as marcas querem se associar a esse momento, querem divulgar e patrocinar os times vencedores, porque elas querem vincular os seus produtos a esses momentos épicos de vitória. Mas é só o jogador que de fato sente o sabor da vitória. E é só o jogador que compreende o sabor, porque ele é o único que sabe o preço da vitória. Ele é o único que entende o sacrifício físico, emocional e espiritual para que aquela vitória aconteça. Para a vitória se tornar um hábito, o jogador ele precisa passar por uma grande floresta densa, pesada, que é a floresta da pressão emocional. Eu falo floresta porque não se trata de algo que a gente simplesmente possa analisar rapidamente, com algumas conversas com o atleta e ver, vamos melhorar aqui, melhorar ali e simplesmente está resolvido. Não, é algo que precisa ser olhado e observado constantemente, diariamente, sempre. Tem que fazer parte do jogo de vocês. Existem alguns cientistas atuais que mencionam que a capacidade emocional do atleta ela representa 70% do desempenho, considerando 28% a parte física e 2% somente a parte técnica. O que isso quer dizer? Quer dizer que para sustentar a parte física é preciso de uma grande base emocional para que o jogador treine, para que o jogador se dedique, para que o jogador não tenha medo e tenha coragem de encarar os desafios, não tenha medo da pressão externa. E isso tudo é feito, a parte emocional e a parte física, para que a habilidade possa correr solta. A habilidade é a grande cereja do bolo, mas sem essa parte emocional, nada acontece. E existem aqueles momentos que não são fáceis, mas a gente consegue observar eles e vocês já conseguem sentir isso na pele, que é uma decisão, uma final de campeonato, bater pênalti aos 40 minutos do segundo tempo. São pressões que já são percebidas por vocês e podem ser trabalhadas e são trabalhadas em clubes e em grandes clubes de todos os esportes. Agora existe uma pressão que ela é anterior a essa parte, que ela tem funcionado como uma grande peneira emocional do futebol profissional atual, que é a pressão que a rotina exerce na vida das pessoas. Essa rotina, ela age de uma maneira muito mais sutil, porque quando vai bater um pênalti, tu sente o batimento cardíaco acelerando, tu sente que a perna enfraqueceu, tu sente a dúvida na cabeça, mas a rotina ela não oferece esse fato tão claro assim. O cara ir treinar num dia muito bem, numa semana muito bem, e depois dar uma baixada, ele não sofre tanto, então ele acaba achando que aquilo pode se tornar normal e natural. Entrega na academia ali, aquela coisa que o jogador precisa dar algo a mais, um treino um pouco a mais, ele, por mais que ele entre num plano, num planejamento, daqui a pouco, hoje não, hoje eu dormi mal, eu vou sair com a minha família, vou comer mal, não tem problema, eu recupero isso na semana. Esse tipo de coisa que parece inofensiva e é invisível, inclusive para a mente do atleta, dos mais atentos, pode representar um grande vilão. E esse grande vilão, ele é mensurado em dois tipos de gráfico, tá? Quando o atleta ingressa no alto desempenho e vence essa rotina, essa pressão da rotina, ele entrega na segunda-feira um alto desempenho nos treinos, ele entrega alto desempenho na academia, ele sabe que ele precisa continuar melhorando a parte física e técnica, então ele encontra um jeito de treinar um pouquinho a mais junto com a comissão técnica e ele vai crescendo devagarinho. Semana 1, semana 2, semana 3, ele vai entregando sempre com a régua alta. Isso permite com que ele enxergue toda a atividade dele e possa encontrar uma brecha para dar uma melhorada. Eu preciso melhorar o meu passe. Então eu vou, depois da academia, treinar 10 minutos de passe. Só o passe com a perna esquerda, que é a minha perna mais fraca. Esses 10 minutos, daqui a 2, 3 meses, vão representar uma melhora e ele vai ter subido um pouquinho de nível. Esse gráfico ele vai aos poucos crescendo.
E ele é um crescimento linear, até ele chegar lá no topo da carreira dele. O cara que não consegue fazer isso, ele entra num gráfico que é preenchido por altos e baixos. A semana 1 ele está no topo, a semana 2 ele está lá embaixo. E aí que mora o grande vilão, porque quando ele for voltar, ele tem a sensação que toda essa energia que ele botou para voltar significou uma melhora na carreira dele, na parte técnica, física e emocional. Só que na verdade ele só voltou para onde ele estava. Então ele tem a ilusão de estar evoluindo e fica, sobe e desce, até começar a energia a diminuir e ele tende a cair e reduzir a capacidade profissional dele. Isso precisa ser vencido e precisa ser combatido. Todos vocês e todas as pessoas precisam, mas o futebol cobra isso muito rápido da gente, de vocês, na verdade. Para que a gente combata isso e não caia nesse gráfico de altos e baixos, a gente vai usar 4 palavras aqui: foco, constância, estratégia e futuro. Para cada palavra, nós criamos uma música. Essas músicas estão disponíveis num link abaixo. Elas possuem frases que vocês podem e devem utilizar em momentos de pressão emocional. Elas vão ajudar vocês a entender cada uma dessas palavras e colocar em prática essas palavras na vida de vocês. Então compartilhem, escutem as músicas, não pensem na música em si, pensem mais no conteúdo que ela está oferecendo. Ela faz parte, é um conteúdo de apoio aqui do curso. A parte do futuro, que é a última palavra aqui, ela tem sido tratada como o grande problema do século agora, que é a falta de condição do jovem, principalmente, de enxergar um plano de longo prazo. Por conta disso, ele não consegue ver sentido nas coisas. E é aí que o treino cai. Se eu não vejo sentido no longo prazo da minha carreira, daqui a algum tempo, o treino pode ser protelado. Eu posso passar para o dia depois, eu posso dormir um pouco mais tarde hoje. Então o que a gente vai fazer? Tem dois arquivos aqui que foi disponibilizado para vocês no grupo. Um deles dá conta de um dia e o outro dá conta de uma semana. Anotem tudo que vocês fazem durante um dia comum. Acordam, comem, vão para o celular, leem, estudam, reunião com os amigos, tudo. Anotem tudo, sejam detalhistas. É só uma vez que vocês vão fazer isso. Depois disso, façam o mesmo para uma semana. Aí para a semana não precisa ser tão detalhista, podem resumir um pouco mais. Com isso em mãos, vocês vão ter noção do que vocês estão fazendo dia após dia. E em seguida, é um novo exercício. Agora, nesse momento, só de mentalização. Eu vou criar um cenário para vocês daqui a 10 anos, tá? Daqui a 10 anos, todos vocês estarão jogando na Série A, ou do Brasil, ou de algum time da Europa, ou da Ásia. Grandes contratos, a família de vocês deu certo, vocês têm filhos, esposa, a torcida ama vocês. E existem notícias positivas sobre jogos em que vocês fizeram gols, deram assistência, salvaram o jogo, em todos os campeonatos que vocês disputam. Vocês têm sucesso profissional. Daqui a 10 anos, é essa imagem que eu vejo para vocês agora. Agora, caso vocês tenham uma outra imagem, criem e coloquem essa imagem aí nesse lugar. Depois disso, olhem para a rotina de vocês e tentem entender se essa rotina está levando vocês para um gráfico linear de crescimento até chegar onde vocês querem, ou se vocês estão nesses altos e baixos da vida. Façam essa análise. Daqui a algum tempo a gente pode vir a conversar sobre isso presencialmente e a gente vai tentar criar uma rotina nova, aperfeiçoada. Cada um de vocês vai criar a própria rotina para atingir o sucesso e o lugar onde vocês querem chegar. Isso aí, galera. Acessem as músicas, compartilhem, escutem e vamos seguir em frente. Mentalidade de atleta, a vitória começa na mente.